Paz do Senhor a você e família, obrigado por mais uma vez estar conosco aqui neste canal. E nestes minutos nós vamos estar juntos meditando na santa e bendita palavra de Deus. Para tanto, convido você a ler comigo um texto bíblico em Ezequiel 18, de 1 a 4. Você pode pegar a sua Bíblia e ler conosco. Amém? Então vamos lá, a leitura do texto bíblico. Ezequiel 18, de 1 a 4. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Que pensais vós, os que usais esta parábola sobre a terra de Israel, dizendo: Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram? Vivo eu, diz o Senhor, que nunca mais direis esta parábola em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como o é a alma do pai, assim também a alma do filho é minha. Minha alma que pecar, esta morrerá. Muito bem, e a minha gratidão a todos os inscritos deste canal, a todos que têm compartilhado, têm ajudado esse canal a ser conhecido. Quando você compartilha, aí você está fazendo com que outras pessoas também tenham conhecimento de nossa existência, né, no YouTube. Quando você compartilha, quando você deixa o seu like, você deixa um comentário, o YouTube entende que o conteúdo é interessante, notifica você e manda para outras pessoas todas as vezes que tivermos um conteúdo novo. Vamos então à nossa meditação. Lembre-se que nós estamos falando do capítulo 18 de Ezequiel. No vídeo que nós fizemos ontem, a gente frisou bem, 2 vídeos pelo menos a gente já fez, frisamos bem que o capítulo 18 de Ezequiel tem por objetivo mostrar ao povo de Israel que o Senhor julgará cada um conforme os seus atos, ou seja, será um julgamento individual. E no texto que nós acabamos de ler, que foi o mesmo que a gente leu ontem, se você assistiu o vídeo de ontem, você vai ver, se não, assista, a gente leu o mesmo texto bíblico. Havia uma parábola dentro dos filhos de Israel que eles não aceitavam aquele estado decadente em que estavam vivendo como sendo culpa deles perante Deus. Ao contrário, atribuíam aos seus pais, avós, que o motivo pelo qual eles estavam no cativeiro, passando qualquer dificuldade, não era deles a culpa, mas dos pais. Nós não podemos negar que os pais também tiveram um compartilhamento nisso. Porque normalmente os filhos são reprodutores, né? Ou reproduz aquilo que os pais fazem. Mas os filhos, quando chegam a uma idade adulta, eles são responsáveis pelos seus atos, e ainda que os pais os ensinaram, ainda que os pais permaneçam em um estado desagradável diante de Deus, ele tem sabedoria e entendimento para fazer diferente. E os filhos de Israel, apesar de apontarem para os pais que já tinham partido, tinham eles culpa pelo estado que estavam vivendo, todavia, eles não mudaram. Olha, eles conseguiram entender que os pais erraram, mas não levaram em consideração que eles não podiam repetir o erro dos pais, ou seja, viver uma vida diferente. Seguiram a mesma coisa, mas seguravam, diziam: não, hoje o caos que estamos passando, a culpa não é nossa, portanto nós não somos culpados diante de Deus. Aí Deus usa o profeta Ezequiel para dizer: não é assim. Deus não diz para eles que não é verdade que os pais deles erraram, não. Mas Deus diz assim: olha, aquele que pecar morrerá. Se for o pai,
vai pagar. Se for filho, vai pagar. É individualmente o juízo de Deus. Vai ser conforme o ato de cada indivíduo. Tá certo? Eu quero ler uma pequena introdução que diz o seguinte. Ó, os profetas Jeremias e Ezequiel trouxeram à nação de Judá uma mensagem de juízo e conclamaram o arrependimento. Eu li aqui que tanto o profeta Jeremias como Ezequiel, eles foram usados no seu ministério profético para profetizar a Judá. Judá aqui corresponde ao reino do sul, aonde a capital era Jerusalém. E o profeta Jeremias, como também Ezequiel, ambos os profetas foram usados por Deus para mostrar a Israel de que Deus enviaria um juízo sobre eles, caso não se arrependesse. Porque todas as vezes que Deus anunciou um castigo e eles se arrependeram, Deus também deixou de castigá-los. E não somente o Israel, mas outras nações, como por exemplo, se você ler o livro de Jonas, que leva o nome do próprio profeta, Deus levantou Jonas e mandou ele pregar em Nínive. A Bíblia diz que ele pegou um navio para Tarso, fugiu do lugar, jogaram ele dentro do mar, um peixe o engoliu e o peixe vomitou ele próximo de Nínive. E ele pregou a palavra. A Bíblia diz que a palavra daquele profeta era que Deus ia destruir os ninivitas. Se você tiver como pesquisar quem eram os ninivitas, você vai ver que era um tipo de gente muito violento demais. E o juízo de Deus foi anunciado. Só que quando eles ouviram a palavra de Jonas, a Bíblia diz que a partir do rei até os animais, todos entraram em jejum, não comiam nem bebiam. A Bíblia diz que o rei tirou a sua roupa real, vestiu uma roupa de saco, raspou a cabeça e deitou na cinza. Esses atos eram demonstrados por aquela cultura como um procedimento de maior reconhecimento da coisa que estavam para vir. Era uma demonstração de um ato de humilhação, era a maior demonstração de humilhação, de reconhecimento de culpa. A Bíblia diz que os animais foram presos, não bebiam, não comiam, toda a cidade. A Bíblia diz que era uma cidade para mais de 20 mil habitantes. Sabe o que aconteceu? Deus também não cumpriu aquele juízo, porque que tinha anunciado por Jonas, porque viu o povo arrependido. E quando Deus usou Jeremias e o profeta Ezequiel para ajudar, o Senhor ele declarou que ia aplicar um juízo sobre eles. Porém, Deus também apontou um meio para que isso não se cumprisse. Era o arrependimento. Entretanto, apesar de Deus anunciar o juízo e buscar e levar o povo a entender que precisava se arrepender, entretanto a nação, com dura cerviz, culpavam seus antepassados pelo juízo próximo, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes de seus filhos embotaram? Ou seja, claro, se alguém come uva, é claro que vai ficar o sinal da uva na boca de quem comeu. E não de quem está do lado ou quem não está ao lado. É evidente isso. Aí eles dizem o seguinte: nossos pais comeram e nós foi quem botamos os dentes, ou seja, eles pecaram e nós vamos ter que pagar. Eu já frisei aqui ontem e hoje que apesar de eles reconhecer o erro dos seus pais, mas eles não mudaram o comportamento. Deus não estava se referindo aos pais que tinham passado, mas a eles, naquele momento, que seguiam com a mesma vida que os pais viveram, que eles viram seus pais viver. E Deus estava mostrando que eles precisavam se arrepender, apontando o arrependimento, não era para os pais já tinham ido, o arrependimento não pode acontecer com alguém que morreu. O arrependimento é algo para os vivos, porque arrependimento é um resultado do reconhecimento de um erro.
e uma decisão por mudar de comportamento. Isso só pode acontecer entre vivos. Então, os profetas, quando Deus mandou Jeremias e Ezequiel, não foi para os pais já tinham ido, já tinham falecido, era para eles que viviam naquele momento. Deus estava apontando para o ato deles naquele momento. Mas eles insistiam dizendo: nossos pais comeram uva verde e nós foi quem embotamos os dentes. Com essa atitude, eles demonstravam 3 grandes problemas. Escute bem. Com essa atitude de Israel, eles demonstravam 3 grandes problemas. O primeiro problema: insensibilidade ao seu estado de decadência. A nação não se sentia culpada pelos atos que estavam cometendo. Queridos, eu sempre digo que, conhecendo a dimensão da misericórdia e do amor de Deus, eu sempre digo que o problema de muitas pessoas não está no tamanho ou no tipo de pecado que ele cometeu, mas está no fato dele não reconhecer que ele errou. Porque não há nenhum momento na Bíblia, por grave que tenha sido o pecado, não há um momento só que esse indivíduo, ao saber que Deus ia castigar e se arrependeu, Deus não perdoou ele. Não há. Todos aqueles, por grave que seja o seu ato, a Bíblia mostra que quando se arrepende, todos Deus perdoa. O grande problema, volto a dizer, não é a qualidade, o tamanho, aonde pecou, quando pecou, o tamanho, a quantidade do seu ato. Não. Não é isso. O sangue de Jesus Cristo, ele é poderoso para perdoar todos os pecados, desde que o homem reconheça, se arrependa e deixe o pecado. A Bíblia conta de uma história de uma mulher que pegaram ela adulterando. E na lei de Moisés, esse ato, ele era castigado, essas pessoas eram castigadas com apedrejamento na praça. Pegaram aquela mulher, trouxeram para Jesus, mas observe bem, não trouxeram o homem com quem eles encontraram ela adulterando, porque a lei dizia que era ambos, tinham que ser apedrejados, mas só trouxeram ela, e o homem não trouxeram. Colocaram diante de Jesus para ouvir o que Jesus ia dizer a respeito. Se Jesus ia absolver ela ou se ia apedrejar. Se Jesus apedrejasse ou permitisse o apedrejamento, eles acusariam Jesus de que Jesus não era aquele Jesus da misericórdia, do amor, da compaixão, como ele pregava, né, no seu ministério. E se Jesus a absolvesse, Jesus ele ia ser acusado como alguém conivente com o erro. Mas o Senhor Jesus, sábio como sempre, a Bíblia diz que ele pegou a mulher, colocou no meio do povo, começou a escrever com o seu dedo na terra. E ele escrevia o seguinte: quem não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Quando Jesus escrevia isso, eles iam lendo. Jesus escrevia na linguagem deles, que eles entendiam. Porque Jesus, tudo que Jesus faz para comigo, para com você, ele faz na condição que a minha mente e a sua mente compreenda. Já pensou um pai falar com o filho numa linguagem que o filho não entenda? É claro que não. O pai, a mãe, os pais, os mais velhos da casa, sempre trabalham uma linguagem que o filho entenda. Porque é assim que vai fazer o relacionamento crescer entre os membros da família. É quando a fala de um é entendida pelos outros. E Jesus jamais deixou ninguém confundido. A linguagem de Jesus sempre foi muito clara. Quando Jesus estava entre os doutores, Jesus falava na linguagem dos doutores. Quando ele estava entre pescador, pescador, agricultor, agricultor, enfim. Jesus tinha a linguagem para cada cidadão. E Jesus escreveu na linguagem deles e eles liam: quem não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. A Bíblia diz que começou a sair do mais velho ao menor. Olha, dos mais velhos. Não foi do menor aos mais velhos, mas dos mais velhos ao menor. E ficou somente Jesus e a mulher. Jesus olhou para aquela mulher e disse: ô mulher, cadê teus acusadores? Ninguém te condenou? Aí ela disse: ninguém, Senhor. Aí Jesus disse para ela: nem eu também te condeno. Olhou para ela e disse assim: vai
e não peques mais. Ou seja, tudo o que você fez até hoje está perdoado. Olha, ela estava adulterando, eu disse, e você pode ler isso na Bíblia, que o castigo era a morte, era o apedrejamento, porque era considerado um pecado grave na cultura judaica. Até hoje, é um dos pecados que fere a moral. Mas observe bem, mesmo assim Jesus perdoou. Ele disse, vai e não peques mais. Ou seja, não há mais culpa sobre o que você fez de lá até aqui. Agora, daqui para frente, você precisa viver uma outra realidade de vida. E pelo que a Bíblia mostra, aquela mulher mudou a partir daquele momento, após ter recebido o perdão do Senhor Jesus. Ou seja, não há pecado tão grande que o perdão de Cristo não possa apagar esse pecado. Então, para concluir o nosso vídeo, amanhã nós vamos estar falando mais ainda, tá certo? A indiferença e a insensibilidade sempre serão fruto de uma vida que perdeu a comunhão com Deus. Olha, a insensibilidade ao seu estado de decadência. A nação não sentia culpa por isso. E isso é um sinal da perca de comunhão com Deus. Quando o homem ou a mulher, quando o ser humano, ele perde a comunhão com Deus, ele torna insensível tanto ao seu estado e ele torna também imperceptível sobre o que pode acontecer com ele. Aqui nós vimos a primeira coisa que acontecia entre os três grandes problemas, nós vimos o primeiro problema, que era a insensibilidade daquele povo em relação à voz de Deus. Tenhamos cuidados, queridos, cuidado, para que quando Deus falar com a gente, não sermos insensíveis à sua voz. Porque eu volto a dizer, não há pecado que o indivíduo se arrependendo, Jesus não perdoe. Os pecados que não foram perdoados na Bíblia foram dos que não se arrependeram. Os pecados que não serão perdoados nessa dispensação será dos que não se arrependeram. Daqueles que não se arrependerão, mas todos os que se arrependerem, todos, sem exceção, terão de Cristo o perdão completo. Amanhã nós voltaremos a tratar de pelo menos de mais um problema que é encontrado naquela nação quando viram os profetas Jeremias e especialmente o profeta Ezequiel. O primeiro foi a insensibilidade ao seu estado. E amanhã faremos um outro vídeo falando de mais um problema encontrado dentro daquele povo, tá bom? Que Deus abençoe você e família. Eu quero nesse momento outra vez estar orando por você, por sua casa, por sua família, para Deus te abençoar. Ore comigo. Nesta oração, mais uma vez, eu peço pela nossa irmã Sueli, para que o Senhor Jesus dê vitória à nossa irmã. O problema da irmã Sueli, disse os médicos, não poder fazer mais nada, mas isso é natural, porque os médicos têm limite. Eu que estou falando para você, um dia fui desenganado também. Problema de intestino. Eu entrei desmaiado, só vim dar conta de mim, entrei no hospital com minha mãe, eu só vim dar conta de mim depois quase 48 horas, todo cheio de aparelhos. E os médicos disseram para minha mãe que não tinha mais o que fazer. Todos os recursos disponíveis a eles, naquela unidade de saúde, fora usado ao meu favor. Só esperar qual era o resultado. E o resultado é esse que você está vendo. Foi Deus que entrou e me deu vida. Deus pode ir aonde você está e mudar esse quadro. Eu digo a todos que me ouvem agora que estão enfermos, não se desespere, porque os médicos disseram isso para você. Cristo Jesus, Ele é o médico por excelência e Ele tem o poder de fazer muito mais além daquilo que pedimos e pensamos. Oremos, querido Deus e Pai, em cuja presença nós estamos. Minha gratidão, Senhor,
poder falar a tua palavra outra vez. Quero te pedir por todas as pessoas que estão enfermas, doentes, acamadas no hospital, em casa, sim, Senhor, os que estão em tratamento, entra com saúde. Eu te peço, Senhor, por todo o teu povo na terra, aqui na cidade, no nosso país, no mundo, os missionários. Deus abençoa todos que estão indo agora às suas atividades, os que estão voltando, prospera. Pai bendito, Pai santo, recebe a nossa gratidão. É o que eu te peço, bendito Pai, no querido nome de Jesus. Amém. Te peço que se inscreva no canal, nos ajudem. Compartilhe o vídeo, deixe o seu like, o seu comentário. Isso vai ajudar muito o canal. E até o próximo, se Deus quiser. Amanhã a gente se encontra outra vez.